aqui, né, para celebrar, né, ao Senhor. Nós estamos vivendo dias de apostasia, sim, mas o Senhor tem algo novo para a sua igreja. E a palavra do Senhor, ela é fiel e ela se cumpre, né? Quem tem sede, vem a mim e beba. No último dia da festa de tabernáculo, Jesus se manifestou. E Ele é o mesmo Deus que se manifesta. E por isso nós podemos estar na sua presença, celebrar, né, relembrar, mas viver o novo do Senhor. O Senhor tem algo novo para a sua igreja. E nessa noite nós estamos aqui, né, para receber algo novo do Senhor, para dar algo novo ao Senhor. Então nós já fizemos o nosso sacrifício de louvor, de entregar os nossos dízimos ao Senhor. Então, mas esse sacrifício de louvor, de gratidão, de exaltação, ele é permanente, ele é contínuo. Então o Senhor nos fez reis e sacerdotes, o Espírito Santo de Deus já habita em nós, né? O mundo cristão está comemorando o dia do Pentecoste, mas, querido, Pentecoste é saber que nós temos à disposição aquele que era, que é e que há de vir, o Deus presente que fez de nós seu santuário. Então, nós temos as festas do Senhor, né? As festas que estão lá registradas, que foi o Senhor mesmo que estabeleceu para o nosso culto, né? A festa da Páscoa, a festa do Pentecoste e a festa do Tabernáculo. Então, são as festas de Deus. Então, as pessoas comemoram, mas nós sabemos que isso já foi estabelecido, isso já foi concretizado. A nossa Páscoa, Jesus é o nosso Cordeiro Pascual, né? Então, nós já desfrutamos da realidade daquilo que era um ato profético. Isso já se concretizou na pessoa de Jesus. Aleluia! Nós vamos lembrar, mas a Páscoa, todos os dias a gente pode comemorar essa Páscoa, adorar o Cordeiro, agradecer por tão grande redenção. O Pentecoste, depois que Jesus ressuscitou ao terceiro dia, os 40 dias que ele se revelava aos seus discípulos, e que depois ele foi assunto ao céu. 10 dias depois, a promessa se cumpriu, o Pentecoste veio, a igreja de Jesus foi inaugurada no poder, na unção do seu Espírito. Então, está à nossa disposição esse poder do alto. O Pentecoste eu posso viver todos os dias. A igreja de Jesus depende desse Pentecoste, da ação do Espírito Santo, do governo do Espírito Santo, do senhorio do Espírito Santo. Ele é Deus e Ele está com a sua igreja. Jesus foi assunto ao céu, mas Ele deixou. Era comum os judeus subir a Jerusalém para comemorar o Pentecoste, e justamente foi nesses dias que o Senhor deu a ordem: ficar em Jerusalém até que do alto. Foi no Pentecoste que o Espírito Santo desceu para ficar com a sua igreja, inaugurando o ressurgimento da igreja que vai se mover no poder do seu Espírito, que vai viver nesse Espírito, que vai viver a realidade do céu, que vai glorificar Jesus. Então nós vivemos esse Pentecoste. Então nós podemos clamar sim, nós podemos exaltá-lo, porque o Senhor é aquele que nos renova a cada dia, mas o Espírito Santo já está conosco. Ele é Deus, Ele é Senhor da igreja, Ele nos guia, Ele nos dirige, Ele governa a igreja. Amém? O tabernáculo, Jesus tabernaculou com o homem. Ele veio aqui na terra.
Claro que o seu cumprimento dessa festa do tabernáculo vai se dar naquele grandioso dia, quando Jesus virá buscar a sua igreja para eternamente estarmos com o Senhor. Mas que nós não somos movidos a essas épocas, a essas festas, mas a igreja de Jesus pode desfrutar todos os dias dessa festa, tá? Desse viver na sua presença. Então nós precisamos proclamar que o Pentecostes que cumpriu em Atos 2, foi lido aqui, Atos capítulo 2. Jesus é o que está no nosso meio através do seu Espírito, poderoso para salvar, poderoso para nos libertar, poderoso. Então esse é o Deus que nós adoramos, querido. Esse Deus todo-poderoso, onde Ele já liberou as suas promessas, onde Ele confirmou a sua palavra, e nós podemos relembrar sem saber que isso já ocorreu, isso já está à nossa disposição como igreja. Vivemos na era do Espírito Santo, a graça de Jesus se renova a cada dia, e nós não somos consumidas por causa dessa graça. Quando Jesus morreu lá no templo, quando Jesus morreu lá no templo, o véu se rasgou de alto a baixo. Então nós podemos entrar na sua presença, aqui neste lugar, em qualquer lugar da nossa casa. Nós vivemos na presença de Deus, nós desfrutamos da sua presença, somos seu santuário. Nós precisamos viver nessa realidade. Então o Senhor nos chama, amém, querido? Então que o Senhor renove a sua igreja, que venhamos desfrutar dessa plenitude, Deus que era e que há de vir, que está em nós, amém? Então nós estamos aqui, eu não sou a pregadora, a pastora Calda que vai ministrar a palavra, tá? Mas aí eu aproveitei, foi essa mesma palavra que a Poliana leu em Atos capítulo 2, né? Então, você tem sede de Deus? Vem, bebe. Eu tenho sede, mas eu não me disponho a romper e as águas, beber destas águas, mergulhar nessas águas. Então, que venhamos mergulhar nessas águas, nessa noite. A palavra vai ser ministrada. A pastora Cláudia vai ministrar essa palavra, que o Senhor dê graça e que sejamos sensíveis a beber destas águas. Amém, querido? Deus abençoe. Pai, nós colocamos a vida da pastora Cláudia do Senhor. Graças a Deus, no canal Transparente do Turi, Senhor, renovando as forças, renovando, Senhor, a tua graça, renovando a unção, renovando o teu poder, renovando a habilidade, Senhor, para ser boca de Deus. Dá de revelação da tua palavra, Senhor. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Glória a Deus, né? Pelo Pentecostes. Glória a Deus porque o Espírito veio. Glória a Deus porque Pentecostes também nos lembra a lei recebida lá no Monte Sinai, quando Moisés recebe as tábuas da lei. Ele está recebendo o coração de Deus para a nação de Israel. Mas quando Jesus sobe e ele traz essa promessa de que o Espírito vinha, não era mais o Espírito da lei, mas era um Espírito de graça que estava sendo derramado sobre todos aqueles que crerem. E nós estamos aqui porque esse Pentecostes chegou até nós. Nós estamos aqui porque o Espírito desceu até nós, porque o Espírito nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo eterno. Nós estamos aqui porque Jesus nos fez uma promessa: não vos deixarei órfão, mas enviarei outro do mesmo tipo que eu, que permanecerão com vocês todos os dias, até que a consumação dos séculos venha. E nós estamos aqui porque nós temos um paracleto, nós temos um auxiliar, nós temos um ajudador chamado Espírito Santo, aquele que está conosco 24 horas do nosso dia, nos forjando, nos habilitando, nos aconselhando, nos direcionando
direcionando, como diz a palavra, Ele nos guia a toda a verdade. É o Espírito que nos revela Jesus, é o Espírito que nos fala sobre Jesus, é o Espírito que nos leva à sala do trono, é o Espírito que nos leva a orar, é o Espírito que nos leva a ler a palavra, compreender a palavra, decodificar a palavra em nossa vida. É o Espírito que ministra, é o Espírito que nos leva a interceder pelas pessoas, é o Espírito que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É esse Espírito que está em nós, através da sua própria vida, manifestando em nós os seus dons, o seu fruto, o seu caráter, a sua natureza em nossa vida. É esse Espírito que está conosco até que Jesus volte. Ele permanecerá com a sua igreja. Amém? E é esse Pentecostes que nós celebramos nessa noite. O Espírito veio, desceu e está em nós. E nós queremos nessa noite trazer um texto da palavra do Senhor em Tiago, carta de Tiago, no capítulo 1. Quando nós lemos esse texto de Tiago, algumas coisas sobem ao nosso espírito, porque é uma carta prática. Nós chamamos a carta de Tiago da carta, o Evangelho, na verdade, Provérbios, né? É o Provérbios prático do Novo Testamento. Porque o livro de Tiago é um livro de prática, de praticidade, é o Evangelho em prática. E quando nós tomamos, aqui nós temos no capítulo 1, verso 1, verso 2 e ao verso 4, que nós queremos ler nessa noite, diz assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontravam na diáspora, saudações. Meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé que produzem em vocês perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem nada terem falta. Amém? Diga comigo: as pressões, as provações têm o objetivo de produzir frutos que nos tornam íntegros, maduros e inteiros naquilo que Deus propôs fazer em nossa vida. Então, nessa noite eu quero trazer uma palavra baseada sobre os frutos das provações em nossa vida. Há fruto das provações em nós. Amém? Quantos aqui sentem que foram ou estão sendo provados? Há uma canção que a gente canta muito dizendo assim, que nós estamos sendo provados para sermos aprovados. Amém? E que a nossa fé, ela não vai ser perdida no meio da provação, mas ela vai ser confirmada. E a prova ou as provações, elas são coisas comuns na vida de um cristão. Todo cristão é provado. Todo cristão enfrenta provações. Mas a maneira como nós encaramos as provações faz com que nós saiamos dessas provações de forma madura ou de forma desaprovados pelo Senhor. Então, como nós estamos respondendo às pressões que nós estamos vivendo em nossos dias? Porque temos pressões de todos os lados. Temos pressões na sociedade. Somos completamente confrontados todos os dias por uma sociedade que caminha em trevas, que caminha influenciado pelo maligno, cujos valores se opõem aos valores da palavra de Deus. Quando nós tomamos o texto de Tiago, nós estamos percebendo que Tiago está escrevendo a sua carta às 12 tribos de Israel que estão dispersas, dispersas em vários lugares por causa das perseguições e das provações que eles estão passando. E esses irmãos que estão dispersos, segundo a carta que Tiago escreve, eles estão dispersos e eles estão passando por várias tribulações. E eu penso que a diáspora para esses irmãos não é apenas uma diáspora geográfica. Eles não estão dispersos apenas em lugares geográficos, mas eles estão dispersos teologicamente. Eles estão completamente fora daquilo que Deus tinha para aquele povo que receberam a revelação da palavra no primeiro século. Por que nós entendemos isso e como nós fazemos a leitura desse texto dessa forma?
Porque segundo a carta de Tiago, nós percebemos que existia nessa igreja alguns problemas e nós queremos citar alguns deles, que são muito ressaltados por Tiago na sua carta. Primeiro, nós temos irmãos ali que estão fazendo acepções de pessoas. Irmãos que estão tratando aqueles que são ricos e que são abastados de uma forma e aqueles que são pobres de uma outra maneira. Nós temos acepções de pessoas dentro da comunidade pela qual Tiago está escrevendo. A segunda coisa que nós encontramos dentro da carta de Tiago é que existe um grupo de pessoas que são simplesmente ouvintes passivos da palavra de Deus. Nós temos ouvintes que estão ali ouvindo, mas que não são praticantes dessa palavra. E Tiago vai combater aqueles que estão dentro do reino apenas como ouvinte parcial, um ouvinte passivo, mas que não tem reação à palavra ouvida. Tiago vai dizer que a pregação e o discurso desse povo não condiz com o estilo de vida que eles estão vivendo. E Tiago vai dizer assim: irmãos, nós não podemos viver apenas de palavras. As nossas práticas precisam condizer com as palavras que nós pregamos. Tiago vai enfatizar, inclusive, que a fé daquelas pessoas precisa ser uma fé que tem ação. E a ação precisa ser baseada em fé. E ele disse: irmãos, se alguém tem fé, mas não tem obras, essa fé é morta. E se alguém tem obras e ele não tem fé, essa obra também está morta. E Tiago fala sobre a operação das obras e da fé como conjunto. Mas eu queria falar sobre 3 coisas importantes pela qual Tiago vai falar na sua carta. Primeira coisa que Tiago fala é que o novo nascimento precisa acontecer na vida de todo aquele que se chega a Cristo Jesus. Diga comigo: novo nascimento. Tiago está dizendo que nós nascemos de novo pela palavra em vós implantada. Diga comigo: Tiago fala para a comunidade que o novo nascimento se dá pela palavra implantada em cada coração. Diga, ele aponta que novo nascimento é necessário para uma pessoa. Segunda coisa que Tiago diz é que ninguém nasce de novo e se torna bebê o resto da vida. Ele vai dizer que todo nascido de novo precisa crescer. Diga comigo: crescimento. Então eu tenho, primeira abordagem, novo nascimento. Diga comigo: novo nascimento. Como é que nós nascemos de novo? Pela palavra e pelo Espírito. Diga: da união entre a palavra e o Espírito, vida é gerada. Segunda coisa que ele fala é que esse cristão precisa crescer. Diga: crescimento. Quantos aqui nasceram de novo? Levantem a mão aqueles que passaram pelo novo nascimento. Agora, quantos de vocês nessa noite estão aqui e dizem: eu tenho um desafio na minha vida, eu preciso crescer, eu estou no caminho do crescimento? E em Deus não há lugar para estagnação. Em Deus não há lugar para diplomas. Ninguém alcança o PhD em Deus. Ninguém alcança o título de doutorado em Deus. Nós podemos, amados, termos títulos de doutorados em faculdades, em cursos, naquilo que concerne as cadeiras das faculdades, mas jamais conseguiremos termos essa fama de doutor no conhecimento de Deus, porque Deus é indescritível, é profundo demais para conhecermos. Então, nessa noite eu quero dizer que há lugar para crescimento em você. Há lugar para crescimento em sua vida. Deus te chama para crescer. Olhe para quem está do seu lado e diga: você tem um alvo, é crescer. Não é apenas nascer de novo, mas é crescimento. E todo aquele que está no caminho do crescimento também está trilhando o caminho da maturidade. Diga comigo: maturidade. Você vai crescer até alcançar o ponto da maturidade. E quando nós chegamos ao ponto da maturidade espiritual, quando nós entendemos para que fomos chamados, alcançamos o propósito de desenvolvermos o chamado, nós estamos caminhando no nível de maturidade. E
Tiago diz que maturidade não tem a ver com o quanto eu oro em línguas. Tiago está dizendo que maturidade não tem a ver com o título pastoral, apostólico, profético que eu carrego. Tiago está dizendo que maturidade tem a ver com o controle da comunicação, controle daquilo que eu falo. Tiago disse que se alguém controla a sua língua, tal varão, tal homem é maduro. Diga comigo, Tiago apontou que maturidade tem a ver com o controle da língua. E isso ele vai apontar como um ponto de maturidade na vida cristã. Então, queridos, nós precisamos entender controle da língua. Diga comigo, controle da língua, cuidado com os necessitados e a pureza pessoal são temas que Tiago decide tratar em sua carta. Controle da língua, cuidado com a generosidade, com a necessidade do outro. E a pureza pessoal são temas que Tiago aponta como um caminho de maturidade. Então eu quero que você olhe para quem está do seu lado e diga: você quer ser maduro? Você precisa controlar a sua língua, cuidar dos necessitados e ter pureza pessoal. E quando eu falo de pureza, eu falo em todos os níveis da nossa vida que precisamos ser puros. Diga puro. Porque todo aquele que tem essa esperança purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Amém? 1 João capítulo 2, capítulo 3, verso de número 3. E quando nós olhamos para a carta de Tiago, o que é que nós entendemos que Tiago está apontando para nós como igreja do Senhor Jesus? Diga comigo, uma igreja que precisa olhar para uma vida prática. O evangelho, queridos, não é apenas a comunicação de ideias. Evangelho é uma experiência com uma pessoa real e é uma resposta para a nossa vida prática. E quando nós olhamos Tiago, quem era Tiago? Tiago era um líder. Era um líder da igreja em Jerusalém. Tiago era irmão de Jesus. Tiago era alguém com um senso de sabedoria na sua fala incrível. É alguém que no concílio de Jerusalém vai trazer um consenso, uma palavra ponderada, uma palavra de direcionamento para os apóstolos. Tiago foi o irmão de Jesus. Tiago foi amado pelo povo. Era um líder amado pelo povo, mas odiado pelo Sinédrio. Odiado por aqueles que estavam envolvidos apenas com as riquezas e as preocupações do acúmulo de bens materiais. Porque Tiago vai dizer, se alguém tem bens, precisa cuidar da necessidade do pobre. E ele vai trazer esse evangelho simples e prático. Mas como é que Tiago começa a sua carta? Como é que Tiago se identifica? Como é que ele se vê? Como é que ele se enxerga, mesmo sendo irmão de Jesus? Quando nós olhamos para alguém, como é que você se sente quando você é irmão de alguém famoso, né? Como é que você se sente se você estivesse ali? Eu sou o irmão de Jesus, aquele que estava ali, nasceu na mesma família, na mesma casa. Eu sou o queridinho, o irmão de Jesus. Não, Tiago não se identifica, ele não se vê como privilegiado por ser o irmão de Jesus. Ele não está na cadeira dos famosos, mas sabe como é que ele escreve a sua carta aos irmãos? Ele diz, Tiago, servo de Deus. Diga comigo, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Eu sou servo de Deus e sou servo de Jesus Cristo. E aqui eu quero dizer como é que a identificação de Tiago fala para mim. Como a identificação que ele se vê ministra ao meu coração. Então, Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, alguém que eu amo ler os comentários e os livros de Spurgeon, ele vai dizer o seguinte: Deus não quer nada de nós. Diga comigo, Deus não quer nada de nós, exceto nossas próprias necessidades. Olha o que é que Spurgeon diz: Deus não quer nada de nós, exceto as nossas próprias necessidades. Ou seja, Deus não está esperando nada de mim.
Deus não está esperando nada de você. Deus só quer corações necessitados da sua presença, necessitados, que compreendem que nada tem que não sejam a sua presença. O que Deus espera de mim é uma posição de humildade, em que eu entenda que tudo que eu tenho vem dele, procede dele e volta para ele. E quando nós olhamos para a identificação de Tiago, essa palavra servo, que tem a ver com doulos, que tem a ver com aquele que assume uma posição. Diga comigo, a palavra servo envolve algumas coisas. Primeiro, a palavra servo envolve obediência. Diga comigo, obediência. O que é que Tiago estava se identificando? Eu sou um servo. Logo, a minha posição de servo é obedecer. Diga comigo, é uma tarefa. A obediência é uma tarefa que nós precisamos cumprir todos os dias. Você nunca pode deixar o caminho da obediência, porque a obediência faz parte da vida de um servo. O que é que nós temos aprendido ao longo das exposições que nós fazemos, as ministrações da apóstola Donice? A um servo não cabe questionar, apenas obedecer. Qual é a função de um servo? Obedecer. Olhe para quem está do seu lado e diga: você é servo? O que é que ele respondeu? Ele é servo? Se ele é servo, a posição que ele tem, a tarefa que ele tem é obedecer. Todo servo tem uma tarefa: obediência. Amém? Segunda característica de um servo é humildade. Todo servo deve ser investido de humildade. Jesus foi servo? Eu tenho nele um modelo? Eu pergunto aos irmãos: Jesus tinha uma tarefa como servo? Quando nós ouvimos Jesus dizendo na cruz do Calvário: está consumado, qual é a palavrinha que ele diz? Tespeletai. O servo acabou a tarefa. O servo concluiu a tarefa que ele veio fazer. E aí nós temos esse outro princípio, diga comigo, humildade. É uma característica de um servo. Quantos servos eu tenho aqui nessa noite? Hoje eu não estou pregando, mas ensinando. Quantos servos nós temos aqui? A característica que nós devemos carregar como servos é uma característica de humildade. Nós precisamos carregar a humildade de Jesus. E humildade não é inferiorização. Humildade não é dizer eu sou o pior, o menor, aquele que não vale nada, o menor da casa, o menor da igreja. Não, não é isso. A humildade é uma visão correta de quem nós somos em Cristo Jesus. É a visão que eu consigo me ver, quem eu sou nele. Por causa dele é que eu consigo ter uma imagem correta de quem eu sou. Eu não me vejo acima e abaixo de quem ele diz que eu sou, mas eu me vejo na posição que ele mesmo conquistou para mim na cruz do Calvário. Diga-se, humildade é ter uma visão correta de quem eu sou em Cristo Jesus. E o que é que Paulo vai escrever à igreja de Filipos, dizendo que Jesus foi? A palavra de Deus diz em Filipenses capítulo 2, no verso 5 a seguir, que ele se humilhou e tomou a forma de servo. Diga comigo, ele se humilhou. Qual é a doutrina mais linda, mais fantástica das Escrituras? É o quinoses. E o que é quinoses? É o autoesvaziamento de Jesus. É quando Jesus deixa a sua glória, deixa a sua posição para vestir uma veste de servo. Então diga comigo, eu me identifico com Jesus. O que é que Tiago está fazendo? Tiago está dizendo, eu me identifico com Jesus. Eu sou servo, porque aquele que veio para ser servo me deu um modelo. Amém? Irmãos, o nosso modelo não são os últimos nomes do mundo gospel. Os nossos modelos não é a liderança X, A ou Z. O nosso modelo de
Cristo? Que apesar de ser Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se humilhou. Se tornou um servo. Amém? Então olhe para quem está do seu lado e diga: nunca se sinta diminuído por ser um servo. A posição mais nobre que alguém alcança na terra é ser servo de Jesus Cristo. As pessoas brigam por posições. Os discípulos eram inflamados por esse pensamento. Você vai encontrar os discípulos, inclusive a mãe de 2 discípulos chegando para Jesus e pedindo: coloca um à minha direita, um à tua direita e outro à tua esquerda, quando entrar no reino. E Jesus vai dizer assim: eles não podem beber o cálice que eu vou beber. Não, nós podemos beber o cálice. E Jesus disse: vocês podem até beber o cálice, mas quanto a sentar à minha direita, não compete a mim. O que é que esses discípulos tinham no coração? Nós somos melhores do que esse bando de discípulos que estão com o Senhor. O que acontece quando Jesus chega em João 13, toma uma bacia e um avental e começa a lavar os pés? Jesus esperava uma posição de um servo, que alguém se manifestasse para lavar os pés. Mas o que é que estava no coração de cada um dos discípulos? Talvez a mesma semente que está no nosso coração algumas vezes. Eu que não vou pegar a bacia e lavar o pé sujo desse João, desse Pedro, desse Tiago, desse André. Mas aí Jesus olha para eles para confrontar as estruturas do orgulho. E Jesus toma uma bacia, pega a toalha e começa a lavar os pés dos discípulos. Pedro se sente tão confrontado que diz: nunca me lavarás os pés, Jesus. Tu és Senhor, tu és mestre. E Jesus começa a dizer: se eu não lavar os teus pés, não terá parte comigo. Se eu não te servir e não for o modelo de servo, você não conseguirá se identificar comigo. Então nessa noite, meu amado, eu quero dizer que o lugar mais alto, diga comigo, o lugar mais alto que nós alcançamos no reino, não é o título que nós recebemos, mas é a posição de servo. Nós estamos aqui para servir. Durante muitos anos, a pirâmide da liderança pontuou para onde? Quem era o líder? Quem estava no topo. Mas quando Jesus veio, ele mostrou que o verdadeiro líder é aquele que está na base, é aquele que está servindo a todo o corpo. Então olhe para quem está do seu lado e diga assim: caminhe sobre a visão de Jesus. E queridos, além de uma posição de humildade que nós precisamos ter, nós precisamos carregar como servos um posicionamento de lealdade. Todo servo precisa ser leal ao seu Senhor. Diga comigo, lealdade. O relacionamento que nós precisamos ter com o Senhor e o que um Senhor espera de um servo, de um escravo, é lealdade. Quem é o Senhor da sua vida? Quem é o Senhor da sua vida? Jesus. O que é que Ele espera de você como servo? Lealdade. Lealdade no servir, lealdade na oração, lealdade na leitura da palavra, lealdade na entrega dos seus dízimos e ofertas, lealdade nos relacionamentos, lealdade na aliança que você estabeleceu com Ele, lealdade nos seus relacionamentos com as pessoas. Lealdade é o que Deus espera de cada servo. O que é que faz com que relacionamentos sejam quebrados? A falta de lealdade. Então nós precisamos entender que a lealdade é exigida no nosso relacionamento com o Senhor. Diga comigo: uma tarefa, uma posição, um relacionamento. Dentro de uma posição, qual é o nível que eu preciso ter? Diga comigo: obediência. Dentro da tarefa que eu preciso executar, eu preciso de obediência. Eu não posso fazer a mais nem a menos do que aquilo que Ele me mandou fazer. Eu preciso ter obediência. Diga comigo agora: na posição eu preciso ter humildade. Amém? E no relacionamento eu preciso ser leal. Essa é a posição do servo. Isso para falar que Tiago se identificou como servo e se identificou como Jesus. Mas, amados, os cristãos estavam sofrendo perseguições. Nós estamos aqui lendo a carta do primeiro século. A carta está sendo enviada para
12 tribos que estão dispersas em várias pontas da Ásia e em vários locais. E nós percebemos aqui que esse povo aqui que está sofrendo, eles são cristãos, eles não são perfeitos, mas eles são cristãos. Eles são a reprodução de Jesus no seu caráter e na sua missão. Eles estão fazendo missão, eles são identificados com Jesus como servos, eles estão servindo a Jesus. Mas eu quero fazer uma análise desses cristãos do primeiro século. Eles eram cristãos? Eram cristãos, amados? Sim. Mas eles foram perseguidos? Foram? Eles eram cristãos e também cidadãos dos céus. Mas como era a posição que Tiago escreve eles? Diga comigo, eles estavam dispersos. Ou seja, eles não tinham uma geografia certa. Eles estavam como peregrinos. Eles estavam vivendo uma diáspora. Eu quero dizer aos irmãos que apesar de eles serem cidadãos dos céus, eles estavam vivendo como aqueles que não tinham uma geografia fixa. Mas eles eram cristãos. E a minha pergunta para vocês é: se eles eram cristãos, eles ficavam doentes? Ficavam doentes? Eles eram cristãos, mas eles estavam em sofrimento? Sim. Por quê? Porque nenhum cristão foi chamado para ser colocado dentro de uma bolha protetora contra o sofrimento. O cristão verdadeiro é testado no meio do fogo. Diga, o verdadeiro cristão é testado e aprovado no meio da perseguição, no meio das pressões. Não foi assim com Daniel? Como a fé de Daniel veio à tona? Como o Deus de Daniel foi conhecido na Babilônia? Porque debaixo da pressão, Daniel não deixou de buscar a face do Senhor. Como foi que os jovens Sadraque, Mesaque e Abednego viram a manifestação do quarto homem entrando na fornalha e andando com eles, e experimentou o livramento de Deus no meio do fogo, porque eles não se curvaram diante das idolatrias da Babilônia. Quando nós somos pressionados e damos respostas positivas, desfrutamos de níveis maiores da presença de Deus. Vocês ouviram o que eu acabei de dizer? Se Daniel não tivesse resistido, jamais teria provado um leão dormindo com fome sem tocar em sua vida. Sabe por quê? Porque, como diz Rose Nascimento, quando você, um cristão, desce a cova, o leão tem que jejuar. Amém? Quando um cristão desce a cova, um leão tem que jejuar. Porque se formos aprovados pelo céu, a terra não terá poder sobre as nossas vidas. Vocês entendem o que Deus está dizendo para você hoje? As pressões não terão poder sobre a sua vida se você pontuar o céu sobre você. Nós precisamos de cristãos hoje que aprendam que o sofrimento não mata, que o sofrimento não os tira do reino, que o sofrimento não remove pessoas da igreja, não remove pessoas da fé. Sabe o que é que o sofrimento faz? Ele nos dá mais resistência. O sofrimento e as pressões nos tornam muito mais convictos da nossa fé. Foi isso que aconteceu com a igreja do primeiro século. Eles se tornaram convictos da sua fé por causa daquilo que eles desfrutaram de comunhão com o Senhor. Então, queridos, eles eram cristãos. E aí a gente pergunta: e os cristãos de hoje sofrem? Sim. Os cristãos de hoje sofrem pressões? São reprovados? São perseguidos? Basta você estar no meio da sociedade, se posicionar de modo contrário, para você perceber os níveis de perseguições que você é capaz de sofrer. Somos odiados pelo mundo. Jesus disse que nós seríamos. Temos aflições nesse mundo. Jesus disse que nós teríamos. Ora, todos aqueles que querem viver, diga comigo, todos os que querem viver piamente em Cristo Jesus padecerão perseguições. Sabe o que isso significa? Paulo estava dizendo a Timóteo:
Todo aquele que se identifica com Jesus, que faz de Jesus o seu Senhor, o seu modelo, a sua fonte de inspiração, vai padecer perseguições. A minha pergunta é: com quem nós queremos nos parecer? Com essa sociedade ou com Jesus? Se queremos nos parecer com Jesus, seremos perseguidos. Meus preciosos irmãos, mas não apenas isso. Quando nós tomamos a Bíblia e lemos João, capítulo 16, verso 11, Jesus disse: tenho-vos dito isso. Isso o quê? Tenho-vos falado a respeito do Espírito, que Ele virá, para que vocês saibam disso, para que em mim tenhais paz. Diga comigo: em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O que Jesus estava afirmando para os discípulos? Vocês serão pressionados. Pergunta aos irmãos: nós vivemos em um século de uma comunicação de marketing completamente enganosa. Você entra numa loja e automaticamente você já começa a ver a cultura do engano. Sabe por quê? Você vai lá, o número 10 vezes não aparece de forma, gigante para você ficar atento. Aí você só vê R$19,99. Aí você pensa: olha, isso aqui custa só R$19,99. Então o preço está promocional. Porque a cultura da promoção enganosa, ela é muito farta no Brasil. E aí você começa a ver só aí você fala assim: mas 10 vezes de R$10,99 não é nada, é baratinho. Aí você vai para outro produto que custa 10 vezes de R$5,99. E você diz: olha que maravilha, que negócio barato. Mas quando você pega a calculadora e começa a fazer o cálculo, você percebe que aquele produto está saindo caro para você. Não é assim? É a cultura do engano. E nós vivemos, queridos, em uma cultura de engano. As pessoas dizem assim: vem para Jesus, que nunca mais você vai ter problema, que nunca mais você vai sofrer. Se você é pobre, você vai ficar rico. Se você tem dificuldade, você vai romper com a sua dificuldade. E começamos a pregar o evangelho do engano. E as pessoas vêm tudo para Jesus achando que a vida delas vai virar o quê? Um mar de rosa. Aí elas começam a vir para Jesus e elas começam a perceber que o evangelho é cruz, que o evangelho é morte, que o evangelho é renúncia. E aí elas começam a se decepcionarem, porque elas vêm com uma expectativa e elas não são supridas na sua expectativa. Porque nós precisamos ensinar as pessoas que servir a Jesus implica em passar por situações difíceis. Nós precisamos continuar pregando que aquele que quer viver piamente em Cristo Jesus vai padecer perseguições e tribulações. E Jesus mesmo diz, e aí eu amo a cultura de Jesus, porque não é uma cultura de engano, é uma cultura de verdade. E sabe o que Jesus diz? Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Alguém já aparece no meio dos discípulos e diz: quero também ser um discípulo teu, Jesus. E Jesus começa a vir com uma cultura de verdade que destroça a alma daquele homem. Porque qual é a expectativa dele? Jesus está curando, está multiplicando o pão, está fazendo milagres, está operando maravilha, e vou seguir a Jesus. Quem não quer seguir um homem como esse? E Jesus diz: vou te dizer uma coisa: as aves do céu têm ninho, as raposas têm os seus covis, mas eu, filho do homem, não tenho aonde reclinar a cabeça. Você ainda quer me seguir? Não tenho o que te oferecer. Não te ofereço segurança, não te ofereço mar de rosa, não te ofereço vida tranquila, mas te ofereço vida eterna. O produto que Jesus ofertava era a vida eterna. E tudo que Jesus dizia tinha a ver com o Pai, tinha a ver com a eternidade, nada com aquilo que ele podia prometer para essa vida. Pedro olha para Jesus e disse: muito bem, Jesus, deixamos tudo para te seguir. O que é que vamos ganhar em troca? 100 vezes mais.
nessa vida e na vindoura. Mas a aventura de ver 100 vezes mais depende do coração do seguidor de Jesus. Amém? Se vai seguir só pelo que vai ganhar, não vai desfrutar da vida cristã. Mas se segue pelo prazer de quem Jesus é, vai ter 100 vezes mais pai, mãe, irmão, marido, tanta coisa que Ele vai te dar, surpreendentemente, além de tudo aquilo que você ora e tudo que você pensa. Essa é a promessa dele. Amém, queridos? Então ele começa a fortalecer, e aí Paulo começa a fortalecer os discípulos e dizendo, fortalecendo os discípulos, encorajando-os a permanecer na fé. Diga comigo, encorajando os discípulos a permanecer na fé. Olha que palavra de encorajamento de Paulo. Você poderia ouvir esse discurso de Paulo e dizer, que nada, Paulo, você não está me encorajando a continuar na fé. Mas ele está me encorajando, e ele diz assim, é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Atos capítulo 14, verso 22. É necessário passarmos por muitas tribulações. Então veja o que Atos capítulo 14, verso 22 diz. Você vai passar por muitas tribulações, porque por isso importa que você entre no reino de Deus. Diga comigo, tribulações, mas perseverança é igual a desfrutar do reino de Deus. Então, meus queridos irmãos, pergunto a vocês, dentro da dinâmica da consciência de que nós seremos testados, seremos provados, seremos perseguidos e passaremos por situações difíceis, o que é que Tiago nos aconselha? Como devemos passar por essas tribulações? Como devemos encarar os problemas em nossa vida? Tiago diz, encare com alegria. Olhe para quem está perto de você e diga isso. Encare com alegria. Passe pela provação com alegria. E aí você vai ouvir Paulo dizendo assim, meus irmãos, tende por motivo de grande alegria o passares por várias tribulações. E aí a gente faz uma pergunta. O que Tiago está dizendo? É fé, negação ou religiosidade? O que Tiago está dizendo para você passar? É fé? É negação do problema? É religiosidade? O que ele está dizendo? Qual é masoquismo? Prazer pela dor. O que Tiago está dizendo? Quando nós pensamos em negação, nós precisamos pensar que a negação é um mecanismo de defesa. Eu não quero enxergar o problema, eu quero negar que ele existe, porque isso vai me evitar que eu sinta dor. Isso é negação. Então o problema está aqui, mas eu não vejo o problema, eu não penso nele, ele não existe, eu finjo que ele não está ali, porque eu não quero ser confrontado com aquela situação. Quando nós pensamos em religiosidade, é a forma como eu olho para as coisas de modo religioso. E eu tenho respostas religiosas que fogem do confronto do problema. Então imagine a cidade de Jericó que precisava ser conquistada, e Josué foi comissionado por Deus a colocar o povo dentro daquela terra prometida. E aí Josué começasse a dizer, as muralhas não existem. Isso aqui é invenção. Isso daqui não tem, não existe. Não há muralhas aqui. Josué não negou o problema. Mas o que foi que ele fez? Ele usou a fé para enfrentar o problema. Então, queridos, o que Tiago está dizendo aqui não é masoquismo, não é a arte de sofrer e gostar do sofrimento, amar o sofrimento, fazer uma apologia ao sofrimento. Tiago não está dizendo isso. Sabe o que Tiago está dizendo? Tiago está dizendo assim, irmãos, vocês precisam entender que a fé é um fundamento. A fé é um fundamento que permanece firme. E se a fé é um fundamento que permanece firme, o que você deve fazer quando estiver passando pela grande provação da sua vida? E aí nós precisamos pensar, o que Jesus nos ensinou
sobre quando nós estivermos passando pelas provações da vida, qual é a reação que nós precisamos ter. O que Jesus ensinou? Quando você lê Mateus nas bem-aventuranças, o que foi que ele disse no capítulo 5 de Mateus? Bem-aventurado, feliz, realizado, completo, alegre são vocês quando vos injuriarem, perseguirem, mentindo, disser todo mal contra vós, porque é grande o vosso galardão nos céus. O que é que Jesus estava dizendo? Passe pelas perseguições, pelas tribulações, olhando a perspectiva do céu, porque você tem um galardão, porque você tem uma recompensa, porque aquele que é perseguido, porque se identifica comigo, tem uma garantia de um galardão comigo na eternidade. Então o que é que Jesus está dizendo? Você não vai sentir prazer com a dor, mas você olha para a dor e para a pressão dizendo, me aguarda um grande galardão, eu me identifico com ele na sua morte, no seu sofrimento e na sua ressurreição. Amém. Então, queridos, e aí nós perguntamos, o que Paulo disse a respeito da vida cristã cheia de problemas e sofrimentos que ele teve? Porque Paulo teve uma vida cheia de muitas aventuras, pedradas, perseguições, naufrágio, traições de falsos irmãos, enfrentamentos, quase apedrejado, quase morto, sendo tirado das cidades por um cesto. Gente, quanto sofrimento Paulo passou. Mas aí a gente olha para Paulo e pergunta, o que é que Paulo nos ensina sobre pressões, dores, sofrimento que eu preciso aplicar na minha vida cristã? Aí eu olho para Paulo, escrevendo uma das suas cartas à igreja de Filipe, que é a carta alegre de Paulo. E onde é que Paulo está? Paulo está em uma prisão. Paulo está preso. E quando ele escreve dessa prisão aos irmãos que estão em Filipos, o que é que ele diz? Ele usa 4 vezes o termo alegrai-vos no Senhor. E outra vez digo, alegrai-vos. O tema da sua carta é alegria de servir a Jesus. E aí nós olhamos para Paulo e perguntamos, por que Paulo está dizendo para os irmãos se alegrarem no Senhor? Paulo está na cidade de Filipos. Todo mundo lembra como é que Paulo funda a igreja de Filipos? O que é que acontece com Paulo? Paulo em Filipos ganha um carcereiro na prisão, expulsa o demônio de uma jovem que está possessa por demônio de adivinhação, ganha Lídia na cidade de Filipos, tem um grande mover de Deus de salvação naquela cidade. Mas depois que Paulo liberta aquela jovem daquele espírito que engana, o que é que acontece com Paulo? É preso, é açoitado e é colocado numa prisão. E ali na prisão, o que é que nós temos? Nós temos Paulo vivendo uma experiência com Silas, que ao invés da lamentação, da murmuração, da crítica contra Deus, do processo de revolta, da sua dor, Paulo olha para a sua dor e exalta o Senhor, e levanta um cântico de adoração, e ora com Silas na prisão, e à meia-noite vem um anjo, o terremoto vem sobre aquela prisão, e à meia-noite os alicerces da prisão são demolidos, e ali acontece um milagre sobrenatural, e todos nós conhecemos a história. Paulo vive essa experiência na cidade de Filipos, porque Paulo quer ir, na verdade, para uma outra região, e Deus e o Espírito diz, não, Paulo. Ele impede Paulo de ir para ali, porque Paulo precisava alcançar a Europa, e Paulo precisava fazer com que o Evangelho chegasse a mim e a você. E Paulo entra em Filipos, porque a cidade de Filipos é uma cidade estratégica, é uma cidade que vai dar pontos para que o Evangelho em massa chegue à Europa. E ali naquela experiência Paulo diz, as tribulações que eu passei, as prisões que eu passei colaboraram para que o Evangelho crescesse, para que o Evangelho fosse propagado, para que pessoas e a guarda pretoriana conhecesse o poder do Evangelho. Então o que é que Paulo está dizendo aos irmãos? Se alegrem no Senhor. Eu estou preso, mas eu continuo me alegrando no Senhor, porque a minha alegria não é circunstancial. O que é que Abacuque na sua oração diz a respeito da alegria? No capítulo 3, verso 17. Ainda que a figueira não floresça, que o
Eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação, porque o Deus da minha salvação me dá pés alternamente, Ele me coloca nos lugares altos. O meu Deus me faz como costas que sobe às alturas. Queridos, nós precisamos entender que aqueles que provam dos lugares altos são aqueles que estiveram nos lugares baixos, são aqueles que foram ao vale. Sabe de uma coisa? Quando nós olhamos para a Bíblia e vemos Jesus chegando naquela aldeia de Betânia e ressuscitando a Lázaro, a gente percebe uma coisa: Jesus se demorou estrategicamente para chegar naquele lugar, porque o propósito de Jesus não era curar, era ressuscitar. E eu quero dizer para você, as pressões e as demoras que aparentemente acontecem na nossa vida é porque Ele quer operar ressurreições, é porque Ele quer operar sobrenaturais, e a gente não compreende o tempo dele. A gente fica igual os discípulos: mas se ele não está dormindo, Lázaro não está doente, o que está acontecendo com Lázaro? Então vamos ficar aqui, Jesus, vamos para lá para morrer? E Jesus diz: eu vou acordar Lázaro, porque ele dorme. E eu quero dizer nessa noite para você, o Espírito através dessa palavra diz: Jesus vem para acordar os Lázaros. Jesus vem para acordar os Lázaros que estão mortos em nossa família. Jesus vem para acordar aqueles que estão mortos nos seus pecados e delitos. Jesus vem para tornar da vida, e Ele nos vivificou juntamente com Deus, nos tornou a dar vida, nós que estávamos mortos em nossos pecados e delitos. Efésios capítulo 2, verso 1. Ele nos tornou a dar vida. Olhe para quem está do seu lado e diga: Jesus está chegando na sua aldeia, Ele está chegando na sua família, Ele está chegando na sua casa, Ele está chegando na sua parentela. E quando Jesus chega na nossa casa, na nossa parentela, Ele vem para operar ressurreição, Ele vem para operar milagre. Todo mundo vem e diz: Jesus, já cheira mal, é de 4 dias, não há possibilidade. Mas eu quero dizer para você, quando Ele chega, Ele coloca a lei da gravidade, Ele coloca a lei da gravidade debaixo dos seus pés. Quando Ele chega, Ele coloca a lei da vida nas alturas. Sabe por quê? Porque onde há morte, quando Ele chega, o poder da vida é liberado. Nós precisamos crer que aquele que entrou em Naim continua entrando na nossa casa, continua entrando na nossa família, continua mandando parar o enterro. Queridos, nós queremos liberar uma palavra. As pessoas podem estar chorando, há mães que estão chorando nessa noite pelos filhos que estão nas drogas, pelos filhos que estão no pecado, mas o meu Jesus nessa noite continua sendo o mesmo e dizendo para o povo: pare o esquife, pare o caixão, pare o velório, pare a morte, pare a celebração do choro, porque a vida chegou, o choque da vida chegou. E eu quero dizer que Ele se aproxima do esquife porque Ele não tem medo de ser contaminado, porque Ele é a própria santificação de Deus. E Ele toca nos caixões, Ele toca no morto e diz: levanta-te. Nós liberamos uma palavra nessa noite sobre essa igreja e nós declaramos que aqueles que estão mortos sejam levantados pelo Espírito, aqueles que estão desanimados sejam animados pelo poder do Espírito, porque nós estamos em Pentecostes e Ele faz de novo. Nós precisamos entender aquilo, queridos, que Paulo disse: se com Ele sofremos, com Ele também seremos glorificados. Diga comigo: se com Ele eu sofro, com Ele também eu reinarei. 2 Timóteo capítulo 2, verso 12. E aí nós precisamos pensar: e Pedro disse alguma coisa sobre sofrimento e alegria? Pedro disse alguma coisa sobre o fundamento de ficarmos felizes quando nós estivermos passando por situações difíceis? Sim, ele disse: contudo, alegrai-vos por seres participantes dos sofrimentos de Jesus Cristo, também vos alegreis e exultareis na vossa revelação. Diga comigo: eu posso me alegrar, porque sou participante do sofrimento de Jesus Cristo também, mas com Ele também serei exaltado e com Ele reinarei em glória. E aí nós perguntamos: quais são as características da pressão, das provações
que Tiago descreve em sua carta. Tiago disse que as provações, diga comigo, elas são passageiras. A pressão que você está passando é passageira. Glória a Deus por isso, né? Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória acima de toda comparação. A primeira verdade que eu digo para você é que ela vai passar. Toda tempestade passa. Depois da noite vem um novo dia. Depois da tempestade vem a calmaria. Amém? Depois de um processo difícil, uma nova porta se abre. Depois, queridos, que as coisas aparentemente parecem ter sido perdidas, um novo dia começa. Um novo tempo se inicia. E a nossa amada Ludmila tinha razão. Há um novo dia, há um novo tempo, há um novo começo em Deus, porque em Deus sempre haverá um novo começo. Olhe para quem está do seu lado e diga assim: ei, meu irmão, há um novo começo em Deus. A tribulação é passageira. Sabe o que diz o Salmo 30, verso 5? O Salmo 30, verso 5 diz: o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pelo amanhecer. Você pode estar vivendo uma dura noite, mas a alegria vem ao amanhecer. O amanhecer está chegando sobre a sua vida. O tempo de cantar está chegando sobre a sua vida. Receba essa palavra como uma palavra profética de Deus para você. O tempo de cantar chegou na sua vida. O tempo do choro acabou e o tempo de uma nova semente de alegria, de festa está vindo sobre a sua casa. Faça assim com o seu ouvido, diga: eu estou ouvindo o barulho da festa, e esse barulho da festa está vindo da minha casa, está vindo da minha família, está vindo do meu território. Um novo tempo de festa está se iniciando. Sabe por quê? Porque a festa de salvação na minha casa. Eu ouvirei o som da festa de pessoas salvas em minha família. Olhe para o seu irmão e diga assim: o tempo da festa chegou. Porque a provação é passageira. A Bíblia diz que a provação também é variada. E sabe o que ela significa, essa palavra variada? Multicores. Ela tem várias cores. Tem dias que você está enfrentando uma tempestade que é rosa. Tem dias que você está enfrentando uma pressão que é laranja. Tem dias que você está enfrentando uma pressão que é negra. Não é? Parece que aqueles dias ela é multiforme, né? Ela é multicores. Mas eu quero dar uma boa notícia para você. Para cada pressão multiforme, há uma graça de Deus multiforme sobre a nossa vida. Quando Paulo enfrentou a multiforme tribulação, e no capítulo 12 da segunda carta de Coríntios, nós encontramos Paulo sendo esbofeteado por um mensageiro de Satanás. E ele ora e diz para que Deus tire aquele espinho da sua carne. A palavra de Deus diz que a multiforme graça de Deus vem sobre Paulo, dizendo: Paulo, a minha graça te basta. Querido, se a provação ela é multiforme, multicores e de várias maneiras, a graça de Deus também é multiforme sobre a nossa vida para cada tribulação e problema. Então nessa noite eu quero dizer para você que a provação, as perseguições, as crises devem gerar dentro do meu caráter. Diga: agora vem o fruto. Eu vou terminar a mensagem de hoje dizendo que as provações não são sem sentidos. Elas precisam produzir fruto. Você deve ter uma postura diante dela de alegria, identificando-se com o seu Cristo. Mas você deve saber que ela vai produzir um fruto. Qual é o fruto da pressão, da perseguição, das dificuldades em nossa vida? Primeiro fruto: perseverança. Diga comigo: perseverança. A pressão, a sua fé deve produzir o fruto da perseverança. É no meio da provação
que nós devemos manifestar um caráter perseverante. Eu devo perseverar na oração. Amém? Paulo disse: perseverai na oração. Sede pacientes na tribulação, mas perseverai na oração. Persevere na presença de Deus. Persevere no amor. Persevere na igreja. Persevere no serviço. Se você colocou a mão no arado, não olhe para trás. Persevere. Porque aquele que olha para trás não é digno de ser chamado discípulo. Persevere. Vá até o fim. Sabe algo que nós precisamos entender? Eu quero dar uma definição bem rápida sobre perseverança. E essa definição também extrair de Spurgeon. É o espírito que pode suportar as coisas, não simplesmente com uma resignação, mas com fervorosa esperança e expectativa. O que Spurgeon diz? Spurgeon diz que a perseverança não é apenas o espírito de suportar as coisas com a ideia de resignificação, ou trazer essa ideia de eu sou resiliente. Não. Spurgeon diz: perseverança é um espírito fervoroso que conserva a esperança em Jesus Cristo. Diga comigo: perseverar até o fim. Porque aqueles que perseveram até o fim são aqueles que são salvos. Irmão, você sabe quantas pessoas começaram a sua carreira bem? Você sabe quantas pessoas começaram servindo a Jesus e pregando maravilhosamente? Onde estão essas pessoas hoje? Onde está o chamado dessas pessoas hoje? Porque não importa quanto rápido eu comecei o chamado, mas o que importa é quando eu permaneço naquilo pelo qual Deus me chamou. O fim das coisas são melhores do que o início dela. Amém? Então nós precisamos perseverar. Diga: perseverar. Isso significa que nós devemos nos alegrarmos nas tribulações e perseverar constantemente diante de Deus, porque sabemos que o fruto da provação produz perseverança. E essa perseverança vai trazer um outro fruto. Diga comigo: perfeição. Não no aspecto de ausente de defeito, mas perfeição na ideia de maturidade. Perfeição na ideia de completude, de ser completo, de ser incorruptível. E nessa noite eu quero perguntar a você: quantos de vocês entendem que Deus te chamou para perseverar até o fim? Amém? Então você não pode começar a servir a Jesus hoje e amanhã desistir no meio do caminho. Você precisa ir até o fim. Tenha ânimo de servir a Jesus. Venha aos cultos com ânimo, com alegria. Eu vou servir a Jesus com todo o meu ser. Vamos ficar de pé, vamos orar por essa palavra. As provas contribuem para o propósito de Deus em nossa vida. Senhor, nós te louvamos porque na tua sabedoria divina, tu és o Deus que conhece a nossa estrutura, lembra que somos pó, e não permite que na sua economia divina nada aconteça na nossa vida sem que, como disse o apóstolo Paulo, contribua para o propósito pelo qual fomos chamados pelo Senhor. Nos expomos a essa palavra nessa noite com a percepção que o Espírito nos convida a entrarmos em níveis mais elevados de respostas ao Senhor. Nós estamos aqui, Senhor, para dizer sim ao Senhor. Nós não queremos ser uma comunidade que ouve e não pratica. Nós não queremos ser uma comunidade que não sabe lidar com as pressões da vida, mas nós queremos ser uma comunidade que nasceu de novo, que está vivendo no crescimento e que está caminhando rumo à maturidade. Nós sabemos que não chegamos lá, como disse o apóstolo Paulo, não julgo ter alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço para aquelas que estão adiante de mim, para alcançar o prêmio para o qual também fui conquistado. Que nesse dia nós possamos sair desse ambiente com a convicção
de que nenhuma prova vem com objetivo para nos destruir, mas que as perseguições, as frustrações da vida vêm para forjar em nós o caráter de Jesus, para que nós possamos dar as respostas necessárias que o Espírito tem ministrado ao nosso coração. Que não sejamos reprovados, mas que sejamos aprovados pelo Senhor no meio das provações. Nós te damos graças, Senhor, porque Tu és a fonte, o modelo. Jesus, Tu és o nosso modelo supremo. E nós olhamos para o Senhor como autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, não fazendo caso da pressão, da vergonha e da ignomínia, pelo que Deus o exaltou e colocou à destra do seu trono. E nós queremos nessa noite bendizer o Teu nome, porque nós estamos correndo essa mesma carreira. Nós te louvamos porque nós estamos correndo a carreira que Noé correu, em contramão, Senhor. Nós estamos na contramão do mundo, nós estamos na contramão dessa geração. Uma geração que se corrompe, uma geração que não teme ao Senhor, uma geração que não ama a Tua palavra. Mas nós estamos aqui dizendo, nós somos a geração de Noé, uma geração que se aliança com o Senhor, que recebe o modelo do céu e que segue o padrão do Espírito. Nós rejeitamos o padrão do mundo, nós rejeitamos o padrão da carne, nós rejeitamos o padrão de Satanás e nós abraçamos o padrão do céu. Nós declaramos homens e mulheres nesse lugar, Senhor, que tem o padrão do céu sobre as suas vidas. Homens e mulheres que não vivem iludidos por filosofias humanas, mas que vivem no contexto da verdade da Tua palavra. E eu oro nessa hora e eu profetizo que os Teus filhos saiam desse lugar, debaixo dessa atmosfera. Eu libero essa palavra ao coração dos Teus filhos, que durante a semana, ao serem pressionados, ao serem testados, eles sejam aprovados e manifestem o fruto da perseverança, e manifestem o fruto da integridade, e manifestem o fruto, meu Deus, que os torna completos em Ti. Eu declaro, em nome de Jesus, que essa palavra penetre em nosso espírito e nós saiamos desse lugar com essa convicção. O Senhor não me chamou para uma estufa espiritual, mas o Senhor nos mandou para o meio dos lobos com a convicção de quem nós somos em Cristo Jesus. Nós te louvamos porque nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. E nós podemos dizer, como disse Jesus, aí veio o príncipe do mundo, mas ele nada tem em mim. Senhor, que os nossos valores sejam alinhados com o céu, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Deus abençoe, pastor Ivonete.